Maravilha! E vamos embora para nossa live marota. Que coisa boa, já vai chegando aí. Eu não lembro qual foi o tema que eu coloquei. O tema que eu coloquei nos stories. Deixa eu ver se eu consigo acessar. Qual o estágio da sua loja? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo acessar daqui. Sua loja está em qual estágio evolutivo? Eita, coisa boa. Vamos embora, galera. Vamos chegando. Deixa eu colocar aqui a sua loja. Colocar aqui o tema da nossa live marota. A sua loja está em qual estágio? Maravilha! Que bom, vamos chegando. Que maravilha, que massa. Vamos embora, porque temos ainda aí 1 hora pra gente conversar, tem algumas coisas para contar para vocês. E a galera já tá chegando, já passamos de 40 pessoas com 1 minuto de live, assim é bom demais. Vocês estão me ouvindo bem? Quem estiver me ouvindo bem, deixa eu ouvir aí, me conte. Como é que desativa os comentários? Nossa, olha como é mole para desativar os comentários. Onde? É muito mole, é só apertar aqui, ó. Pum! Ativar comentários. Moleque! Vocês estão me ouvindo bem? Estou mega isolado. Se eu estou em isolamento, kit live preparado hoje. Ana Flávia já está na área, que maravilha. Arte fina, Fernando já está na área, que coisa boa. No domingo passado nós almoçamos, não foi isso? No domingo passado nós almoçamos. Grande Danilo, beleza? Darcy, muito obrigado por me avisar que está me ouvindo bem, tá bom? Muito obrigado. E Priscila Lima, de Teresópolis, também. Obrigado, tá bom? Domingo passado nós almoçamos juntos. Lembra? Eu estava tendo treinamento o dia inteiro e no intervalo do almoço eu parei correndo, tirei uma parte do horário do almoço, 1 hora, para poder fazer a nossa live marota. Hoje a gente vai tomar um chazinho da tarde. Vocês gostam de chá de gengibre? Eu amo. E tem um chá de gengibre, vou ver se eu pego para mostrar para vocês, que é um pozinho que ele já vem pronto. É bom demais. Já entendi, aí tá. O amor da minha vida foi pegar. Vamos embora? Vamos trabalhar? Então vamos embora. Esse é um chá de gengibre que a gente traz toda vez que a gente volta de Nova York. A gente corre o risco de ser parado na alfândega, né? Tem esse daqui, tem de outra marca também. É esse daqui, ó. Um chá que já vem com um pozinho com cristais de gengibre. Ó, é esse aqui, ó. Aí coloca com água. Nossa, é bom demais. Então, antes da gente começar, mas ainda que quem esteve comigo na nossa última live? Na nossa última live a gente falou a importância de você deixar de ser o proprietário e começar a ser o empresário. Lembram disso? Na última live a gente falou o seguinte: você tem que passar a ser o diretor da empresa e se identificar como diretor, aquele que dá a direção da empresa, e não proprietário, para você não ter o negócio como uma propriedade, porque tendo um negócio, a loja, como uma propriedade, você vai querer passar para outra pessoa como uma herança da sua propriedade. E você, como proprietário, você simplesmente age muito mais no comando, como se, né, você, proprietário daquela posse, estivesse mandando em quem está usufruindo daquela posse. Essa foi a nossa última live. E aí a gente falou como é que você pode avançar nesse sentido. Então hoje eu quero avançar. Vamos embora? Então hoje eu quero avançar. Eu quero saber em que estágio está a sua loja. Em que estágio a sua loja está? Em qual estágio? Por quê? Porque toda empresa e todo negócio está sempre em um estágio evolutivo. Então a forma como você entrou nessa crise do corona pode ser completamente o estágio como você vai sair. Uma coisa você pode ter certeza: não adianta a gente tentar voltar ao tempo de como era antes. Não adianta a gente tentar voltar ao que era antes dessa crise do coronavírus. Não adianta. E aquele momento, antes de entrar no coronavírus, na crise do corona, naquele momento a gente não volta nunca mais. Aquele estágio pode dar tchau,
porque a gente não volta mais para aquele estágio. Porque quando você voltar a abrir a sua loja, vai ser um outro momento, um outro estágio, completamente diferente. Então, para começar, já que nós já passamos de 80 pessoas, eu quero saber com quem eu estou falando. Então, anote aqui, qual é a sua função na loja. Anote aqui para mim com quem eu estou falando. Se é com o empresário, se é com o gerente, se é com o técnico, ou o vendedor, ou caixa, ou estoquista, ou técnico. Então anota para mim, com quem que eu estou falando? Se eu estou falando com o empresário, se eu estou falando diretora, nossa, gostei, com o empresário, com o gestor, com o administrador ou com o técnico. Anota para mim aí com quem que eu estou falando agora, nessas 82 pessoas que estamos agora juntos, com quem que eu estou falando? Com o empresário, com o diretor, com o dono, com o gerente. Tem gente que colocou assim, com o empresário, com o empresário, com o diretor, com o dono, com o proprietário, com o gerente, com o administrador, com o vendedor, com o caixa, com o estoquista e agora, ultimamente, com o próprio entregador também. Colocou logo todo mundo, não é isso? E você sabia que isso acontece? E você sabia que isso acontece? Eu estou sendo sincero, acontece em um estágio específico da sua loja. Isso vai acontecer. É um momento em que você precisa definir. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Eu estava conversando com o Conrado e tal, e ele falou o seguinte: eu tenho uma empresa de consultoria. O Caio já colocou aqui, entregador. Ultimamente, né, Caio? Até entregador, até o delivery está fazendo papel. Eu tenho uma empresa de consultoria. Preste atenção nisso agora. Já começou já há muito tempo. Preste atenção nisso. Adorei. Faz tudo. Eu tenho uma empresa de consultoria. E olha que interessante. Numa empresa de consultoria, ainda que você seja o único funcionário, preste atenção nisso. Você tem o treinador, do lado do treinador, você tem o administrador, ou o gerente, ou o gestor, e você tem o empresário. Então são três figuras, três personagens nessa história, tá bom? O que acontece é o seguinte, é que lá na frente, dando o treinamento, fazendo a palestra, quem está lá na frente é o treinador. Presta atenção nisso. É o treinador. O treinador, ele precisa ouvir o gestor. O que é que ele precisa apresentar? Então, treinador, lá na frente, você precisa apresentar dessa maneira, ouvindo o gestor. Porque isso é importante para o negócio chamado empresa de consultoria e treinamento. O administrador, ele precisa ouvir o empresário que montou um negócio que se chama consultoria ou empresa de treinamento. Preste atenção. Então, o empresário, o sócio, o diretor, que ele está normalmente no futuro, construindo a empresa do futuro, ele conversa com o gestor, com o administrador, que normalmente o administrador, ele está no passado, porque o administrador, ele está controlando, ele está analisando os fatos e tomando decisões de acordo com o que já aconteceu. Então, normalmente, ele vive no passado. Preste atenção nisso. Enquanto o sócio, o empreendedor, ele está lá na frente, o empresário está lá no futuro, construindo essa empresa do futuro, o gestor está tomando decisões baseadas em tudo que aconteceu no passado. E o treinador está todo feliz, alegre e faceiro lá na frente. Só que presta atenção, lá na frente, ele é um técnico, ele precisa ouvir o que um gestor diz para ele apresentar. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes essas três pessoas representam uma única pessoa. Então, qual é a confusão? É quando o gestor ouve simplesmente o treinador. Porque lá na frente o treinador, para ele tá ótimo fazer o treinamento e tá tudo beleza. Vamos causar uma experiência maravilhosa. Caso real que aconteceu no nosso treinamento. Tem uma folha que a gente entrega para os nossos participantes, que é uma folha para ele autorizar o uso da imagem dele, já que ele está num evento, e a gente vai usar fotos depois nas redes sociais. Para o treinador, é importante que essa folha, inclusive, seja uma folha colorida. Só que uma folha colorida custa R$2.
Então, para o treinador que quer causar uma sensação legal, para ele, coloca a folha colorida que é mais bonita. Só que o gestor precisa ter a cabeça que está tomando decisão e fazendo tudo acontecer, presta atenção, fazendo tudo acontecer, ele precisa ter a cabeça do negócio, já que ele é que faz acontecer, e falar o seguinte, folha colorida de R$2 não tem necessidade para simplesmente colher uma assinatura, não é algo que ele vai levar. Então o gestor toma a decisão, treinador, vai lá para frente fazer o seu trabalho, mas você não interfira no papel do gestor. Então o gestor toma essa decisão. Tá claro até aqui? Porque o gestor, ele tem que prestar conta para o sócio, para o empresário, se aquele produto que se chama treinamento presencial, aquele produto está funcionando ou não. Tá claro até aqui? Eu dei o meu exemplo para vocês entenderem, só para vocês entenderem que com você acontece a mesma coisa. No primeiro momento, no primeiro estágio, você é o técnico. Você é o técnico. O técnico é aquele que coloca a mão na massa. Presta atenção agora. Isso tudo, eu tirei inspirado nesse livro daqui, O Mito do Empreendedor, de Michael Gerber. Nesse livro daqui, O Mito do Empreendedor. E ele deixa claro quais são essas 3 fases da empresa, ou quais são os 3 estágios da empresa. Para eu avançar agora nesses 3 estágios, você vai colocar o dedo aqui nessa setinha e vai compartilhar. Esse não é o momento de você anotar nada. Eu vou entrar agora nessas 3 fases. Só que você conhece dono de loja que precisa entender essas 3 frases, ou essas 3 fases, os 3 estágios. Então você coloca o dedo nessa setinha e compartilha com as 5 pessoas que aparecerem no seu direct. Você já compartilha direto com quem você conversou. Vambora. Vamos embora. Já compartilha aí. Tem gente que está compartilhando. Quem não está compartilhando, aperta do lado o coraçãozinho. Quem não está compartilhando, aperta ao lado o coraçãozinho. Porque aí o Instagram entende que essa live está sendo relevante. Por que 3 fases? Nesse momento, por exemplo, na última live, eu te empurrei para você sair dessa fase de ser o técnico. Ser aquele que coloca a mão na massa o tempo todo. Ser aquele que se transforma em 10 ao mesmo tempo. Na última live eu te empurrei para você ser mais estratégico. Eu te empurrei e falei o seguinte, você não pode ser o proprietário. Você não pode ser o proprietário, o dono do negócio. Não. Você tem que estar lá para dar a direção do negócio. A sua loja, ela foi fechada para esse momento de crise do coronavírus em uma fase, só que ela pode voltar em outra fase. Depende do que você vai fazer durante esse momento. Durante esse momento, o que você vai fazer? Se você estiver parado, preste atenção, se você estiver parado, consumindo notícias do coronavírus, consumindo notícias de empresas que estão quebrando, a sua loja, ela foi fechada na infância e ela vai voltar ainda mais infantil. Preste atenção nisso, porque são 3 fases e que todas as empresas passam por essas 3 fases, que é a infância, a adolescência e a maturidade. João, até empresas grandes passaram por isso? Até empresas grandes. Só que tem empresa que ela já nasce grande, porque ela já nasce com um olhar, com uma consciência de empresa grande. Então, mesmo que ela viva a infância, mas ela vive a infância com maturidade. Então, por isso, o livro, ele traz exatamente essas 3 frases, o mito do empreendedor. Ele trata essa questão do empreendedor como mito, porque é um mito você achar que é empreendedor. Porque se você abrir uma empresa e você continua trocando o tempo que você tem, colocando a mão na massa e trabalhando o tempo todo, me perdoe, você não é um empreendedor. Você continua sendo um empregado, só que você é empregado da sua própria empresa. Então por isso que é um mito essa história de empreendedor,
Porque você continua sendo empregado. Só que agora você trabalha muito mais. Muito mais. Você trabalha dobrado. Porque se antes você dedicava 8 horas quando você era funcionário, hoje você se dedica 10, 12, 14 horas, 20 horas. O tempo inteiro você pensa no seu negócio. Por quê? Porque muitas vezes ainda está nessa fase que a gente chama de infância. Que é natural passar por esse momento da infância. Só que você precisa ouvir. Você precisa decidir quem que você vai ouvir. Eu dei o meu exemplo. Lá na frente, como treinador, é lindo causar uma experiência maravilhosa para o cliente. Mas a pergunta é, o gestor, olhando essa experiência, será que essa experiência é multiplicável para outros eventos? Será que vai interferir na rentabilidade do negócio? Então não é um treinador que está lá na frente simplesmente que vai decidir. Presta atenção agora. A dona da loja, quando está no salão de vendas, ela atrapalha a venda, porque ela não sabe qual é a posição dela. Ela tem que estar lá no salão de vendas como uma empresária e não como mais uma vendedora. A dona de loja que não sabe o papel dela, pelo fato de ainda estar na infância, ela acha que o mais importante é vender. O mais importante é vender. E como ela acha que o mais importante é vender, ela vai para o salão de vendas e ela atrapalha o negócio. Por quê? Porque ela gosta tanto de vender, porque ela ainda é a técnica, ela ainda é a vendedora, ela ainda está no primeiro estágio evolutivo, ela ainda está na infância, ela vai lá e fica feliz com a venda. Porque ela quer vender, então ela fica feliz com a venda. E aí na hora de vender alguém pede desconto, só que ela não age como empresária. Ela age como se ela estivesse lá, como mais uma vendedora, na infância da loja, preocupada apenas em pagar a conta. A gente diz que é vendendo o almoço para pagar a janta. Então ela simplesmente vende e atrapalha a empresa. Ela atrapalha a empresa. A dona que não sabe qual é a posição dela na loja, ela atrapalha a loja. Porque ela deveria, a gente, ou quem está na loja, o gerente, o administrador ou o vendedor, olha para ela como a dona. Só que ela está no salão de vendas como vendedora, então ela atrapalha. Então por isso ela tem que estar no salão de vendas como dona. Ela não pode estar no salão de vendas como vendedora. Ela tem que estar lá como dona, como empresária. Só que a cabeça dela pensa como vendedora ainda. Pensa no primeiro estágio evolutivo. Ela tem conta para pagar, então ela está preocupada com o tempo que ela está ali no salão de vendas para gerar vendas, porque ela tem que pagar boleto, ela tem que pagar duplicado. Essa é a infância, E tem muita loja que vive nesse estágio, o tempo inteiro na infância. A loja não vai crescer, porque ela vive nessa infância. Só que essa infância, ela termina deixando você cada vez mais estressado. Essa infância deixa você desgastado, essa infância. Porque na infância você trabalha loucamente sem parar e você acha que o negócio só funciona se você estiver dentro da loja. Então nessa infância, o seu foco é trabalhar. Nessa infância, o seu foco é ficar cada vez mais dentro da loja. Então, nesse momento, a rotina operacional, presta atenção, a rotina operacional, ela te dá prazer, porque você quer cada vez mais algo para fazer. Como você não parte para um trabalho mais estratégico, você continua como técnico e nem como gestor, porque você está ali, você não consegue partir para algo estratégico. Ou você está na loja pagando conta, preocupado em vender para pagar a conta, ou você está resolvendo o problema. Então você fica dividido entre esses dois pilares. Ajudar a loja a vender para poder ter dinheiro para pagar a conta, ou resolver problema. Resolver o problema do fornecedor, resolver o problema do cliente. Essa é a infância da loja. E a loja vive anos nessa infância. Por quê? Porque ela depende exclusivamente do dono. Se o dono deixar de ir para a loja fecha. Se confunde o dono com o negócio. É praticamente um só. Isso é o que a gente chama da infância do negócio, entendeu? Isso é o que a gente chama da fase, que é o primeiro estágio evolutivo, que é a infância do negócio.
E quando é que você migra? E quando é que você deixa de lado essa infância e passa para adolescência? Sabe quando? Pensa numa criança. Uma criança, ela não requer cuidado o tempo todo, que a gente tem que ficar vigiando o tempo todo. É uma loja que está nesse estágio. É o tempo todo vigiando, é o tempo todo precisando de controle, é o tempo todo precisando da sua presença de controle presencial, físico, você lá na loja o tempo todo. Só que com isso, você se desgasta, você se estressa e você fala assim, meu Deus, a vida está passando. E antes, quando eu era até funcionário, eu ganhava menos, mas eu tinha menos desgaste. Você fala, meu Deus do céu, então de repente é melhor ser funcionário, porque você ainda está nessa infância. Mas presta atenção, você só está fazendo isso porque você não sabe fazer algo diferente. Você ainda não sabe. E este é o ponto crucial que você deixa a infância. Quando você se dá conta de que você não sabe fazer algo diferente e que você precisa de ajuda. Só pelo fato de você precisar de ajuda, você automaticamente começa a ter consciência de que você está saindo da infância e indo para a fase da adolescência. Só pelo fato de você falar assim, ó, eu realmente preciso de ajuda. Porque aquilo que eu sei me trouxe só até aqui. Se eu quero algo diferente dessa loja, eu preciso fazer algo diferente. E se eu preciso fazer algo diferente nessa live, eu preciso de ajuda. Então você vai atrás de ajuda. Você vai buscar ajuda. E algumas vezes você compra essa ajuda. E aí agora eu quero te convidar a ajudar outras pessoas clicando nesse aviãozinho aqui, ó. Ele tá bem aqui, ó. Clica nesse aviãozinho, vai, e manda. Clica nesse aviãozinho e manda. Quem está na infância não clica nesse aviãozinho. Sabe por quê? Acha que o negócio, a loja dela, ela tem que guardar segredo. Então não clica nesse aviãozinho, quem está na infância, porque vive na escassez e acha que alguém vai roubar o segredo. Então tem gente que pede para que os concorrentes não descubram o João ou a dona da loja. Já viu essa maluquice? Já viu essa maluquice? É aquele que quando ouve um pedido assim, ó, pô, clica nesse aviãozinho, manda para outros gerentes, manda para outros gestores de varejo, clica nesse aviãozinho, não consegue clicar nesse aviãozinho, não consegue compartilhar. Sabe por que não consegue compartilhar? Porque vive na escassez e ainda está vivendo na infância. Acha que o segredo do negócio está no modus operandi, como ele trabalha no dia a dia, e que ninguém pode descobrir. E que se o João ajudar outra loja, ajudar o concorrente, o outro vai crescer e vai te atrapalhar. Para dessa maluquice. Para dessa maluquice. Você não está vendo que isso é infantil? E essa infantilidade levou à derrocada do que a gente está vivendo hoje. Sabe quando é que você percebe que você está amadurecendo? Na quarta-feira eu tive aula com os meus alunos, quarta ou quinta-feira, eu não lembro agora, eu tive aula com os meus alunos. E sabe qual foi o desafio que nós criamos? O desafio de ajudar outras lojas. Esse foi o desafio que nós criamos. O desafio de você fazer uma postagem no Instagram, ou na timeline, ou nos stories para ajudar outras lojas. Você acha que todos os alunos fizeram? Lógico que não! Só os maduros. Porque os infantis não fizeram. Tá tudo bem, é um momento de cada um, eu tô tranquilo com isso. Eu simplesmente sinto muito e acho que essa sua infantilidade vai levar o seu negócio à falência, porque só tem esse destino. Sabe essas estatísticas que tem estatística do Sebrae, que 80% quebra até o terceiro ano, não, acho que é 70% quebra até o terceiro ano, depois mais 80% não passa do quinto ano de vida. Aí a Endeavor foi lá e fez uma estatística que foi 68% dos negócios não sobrevivem ao terceiro ano de vida. Já viu isso? Por quê? Porque esse é um momento de ruptura.
Esse é o momento onde se separam as lojas que vão sair da infância e vão partir para a adolescência, ou vão fechar as portas, porque vão viver essa fase da infância. Quer ver um exemplo da infância agora, nesse coronavírus? Tem gente que está pensando em demitir todo mundo. Sabe por quê? Porque você começou a crescer, você pediu ajuda, você contratou funcionários. Só que no momento de dificuldade você quer demitir todo mundo, você volta a ser infantil. Porque se num determinado momento você viu que precisava de ajuda e você contratou novos funcionários, você contratou um gerente, você contratou uma pessoa para cuidar do administrativo, você contratou ajuda, nossa, que crescimento esse que você teve, você viu que você não dava conta sozinho ou sozinha da sua loja, você viu que não dava conta sozinho, aí você contratou uma pessoa, só que nesse momento de corona, o que é que você faz? Você vai lá e demite. Então você que estava crescendo, você volta quase que para a estaca zero. Você volta para a infância. E o negócio que estava crescendo, na verdade ele não estava crescendo. Ele estava apenas inchando de pessoas, mas não estava crescendo. E tem vários negócios assim, ó, presta atenção. Presta atenção que inclusive deve ter gente aqui dessa live que já teve um negócio desse. Quem aqui já teve aquelas paletas mexicanas? Você queria abrir um negócio, você achando que você sozinho iria tocar o seu negócio, e aí você não contratou, não pediu ajuda, quebrou. Aí vai dizer que o negócio ele cresceu, lógico que não cresceu, porque na mesma velocidade que ele cresceu, ele caiu, porque faltava estrutura, presta atenção, porque isso pode estar acontecendo com a sua loja. Esse é o momento em que você pode se estruturar. Esse é o momento que você pode ter entrado nesse coronavírus, nessa crise do corona, na infância, estruturar a sua loja para ela partir para a adolescência. Presta atenção, que eu já estou na adolescência agora. É na adolescência que você escreve as regras do seu negócio. É na adolescência que você escreve o seu manual de procedimentos. É na adolescência que você faz isso. Na infância, você não quer nem saber de processos, manual de normas e procedimentos. Na infância você não tem. João, está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que se você tem uma loja e não tem manual de normas e procedimentos, você ainda vive na infância do seu negócio. É natural e tudo bem. Mas eu quero que você tenha consciência disso. É só isso. Na adolescência que você percebe que o negócio ele pode crescer ainda mais e que você contrata pessoas e que você contrata ajuda, é que você começa a escrever os processos para que a loja funcione sem você. Para que a loja ande sozinha, sem a sua presença. Então é nesse momento que você vê o seguinte, ó, agora eu posso até planejar o futuro da minha loja, porque antes disso você não se preocupava com planejamento. Planejamento, não, na infância é fazejamento. Você vai fazendo, vai planejando, vai planejando para o momento seguinte. É fazejamento. Não é parar e pensar na loja do futuro. Você não faz isso. Não faz. Por quê? Porque na infância você não consegue. Porque na infância você está o tempo todo botando a mão na massa. Como agora. Agora, se você demitiu a sua equipe, você sozinho tem que botar a mão na massa. Você vai ter que vender pelo WhatsApp sozinho. Você vai ter que vender pelo Instagram sozinho. Você sozinho vai ter que fazer tudo. Por quê? Porque você estava na adolescência e você voltou para a infância. Você sozinho está fazendo tudo. Porque a equipe que poderia e deveria estar do seu lado, pensando em fazer essa loja vender, assistindo uma live diferente, assistindo conteúdo diferente, ela não está fazendo isso. Ela está de boa na lagoa, está de férias. Porque você, sem saber o que fazer, inventou de demitir todo mundo. E aí, você volta para a infância. Esse coronavírus veio para tirar você dessa zona de conforto. Porque quando você expande o seu limite, você expande o aprendizado, presta atenção, o desespero passa a ser aprendizado. Ao invés de ficar desesperada sem saber o que fazer, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Você para e fala, opa, eu vou assistir uma live de quem pode me ajudar. Eu vou acessar um conteúdo no YouTube de quem pode me ajudar.
Ao invés de viver no desespero, o que é que eu faço que a minha loja não está vendendo? Eu paro e penso, vou seguir a dona de loja no Instagram, que vai fazer uma live maravilhosa daqui a pouco. Ela já buscou quantas soluções ali? 10. Já tem 10 soluções do que é que você tem que fazer. Então, assim que eu finalizar a minha live, ela já vai entrar na live dela e você tem que ir direto para a live dela. Ela vai te mostrar 10 soluções do que é que você tem que fazer nesse momento. Nesse momento. Porque é na adolescência que o desespero vai fazer você ir atrás do aprendizado. E é lá nesse aprendizado que você começa a crescer. Porque tem muita gente falando, né? Ah, você tem que se reinventar. Reinventar como? Como se reinventar? Então é nesse momento, é nessa fase, onde você que está na adolescência, que você começa a ter consciência para treinar a sua equipe. Ana Flávia, muito obrigado. Ana Flávia já colocou aqui, ó, quem não segue, ó, @dona_de_loja. Anote no seu papel, anote no seu kit live para você seguir depois, tá bom? Esse é o Insta dela, Thiago. É @dona_de_loja. Ela tá finalizando a preparação da live dela. Porque ela vai te dar, no mínimo, ali 10 soluções. Porque muita gente está falando assim, ó, eu tenho que me reinventar. Mas o que é esse reinventar na prática? O que é esse ter que tomar decisão? Então é aqui, no momento, preste atenção, nesse momento de adolescência, é um momento em que você começa a ter consciência de que você precisa de uma equipe treinada. É nesse momento que você desperta a consciência de responsabilizar a sua equipe pela função que ela tem que desenvolver. E mais do que responsabilizar pela função, você começa a cobrar a sua equipe para escrever os processos. Preste atenção, só que esse é um momento de mão dupla. Este é o momento em que o funcionário começa a cobrar mais de você, para que você seja mais estratégico, para que você possa dar a direção da empresa, para que você possa estar lá na frente sendo estratégico. Então, nesse momento, o funcionário também começa a cobrar mais o dono da empresa. Ele começa a exigir que o dono seja mais estratégico. E aqui tem um momento crucial. Um momento onde você precisa decidir se você vai viver eternamente nessa adolescência, eternamente na adolescência, ou vai partir para a maturidade, ou ainda vai voltar para a infância. Então, nesse momento, que é o estágio 2, você tem 3 caminhos a seguir. 3. Você volta para a infância, porque você não gosta de se sentir cobrado pelo seu time, então você volta para a infância. Você continua com uma adolescência permanente na sua empresa. Presta atenção que eu vou te dar exemplo prático. Você sabe o que é adolescência permanente na empresa? Você tem consciência que você precisa escrever os processos, mas você não escreve. E você vive falando que não tem tempo. Presta atenção nisso. Presta atenção. Já que você está em casa de quarentena, você tem que aproveitar esse momento para escrever os processos. Você tem que parar e falar o seguinte, ó, hoje eu vou escrever o procedimento de como fazer uma vitrine. Sabe essa Paty Lisboa que está aqui, ó? Sabe essa Paty Lisboa? Ela é especialista em VM. Tudo que eu já aprendi na minha vida de VM, as melhores formas de fazer VM foi com a Paty, tá? E sabe o que a Paty me ensinou, por exemplo? Você tem que saber, presta atenção que eu vou te falar. Você sabe, antes do corona, quais eram seus 10 produtos, seus top 10, os 10 produtos mais vendidos na sua loja no mês de março, antes de você fechar do coronavírus? Antes de você fechar, quais eram os 10 mais vendidos? Presta atenção. Só que você não pode saber apenas os 10, não. Tá maluco? Não. Nos 10, na sequência e na ordem, na organização da sua loja, você tem que saber o primeiro produto que mais vende está em qual local da sua loja. O segundo que mais vende, ele está onde? O terceiro, ele está onde? O quarto, ele fica onde? O quinto fica onde? Fica onde o quinto produto que mais vende? Primeiro erro,
Se você ou a sua equipe não sabe quais são os top 10 do mês de março, como que você vai saber qual é o processo de organizar a loja de acordo com a escala, a hierarquia dos produtos? Como? E não é intuição, presta atenção, não é intuição. Isso é processo. Presta atenção nisso agora, tá? Para sua cabeça agora vai explodir. Na adolescência, você tem consciência, presta atenção, consciência de que você precisa escrever os processos. De que isso que eu te falei, que é um detalhe do VM, você desperta na adolescência de que você precisa escrever os processos. Aí você fala, é verdade, tá na hora de escrever os processos. Só que você continua na adolescência e você não escreve os processos. E aí o que acontece? Surge uma oportunidade no mercado de abrir uma loja nova. E você que tem o ego lá em cima, tentado por essa oportunidade, um ponto barato, uma oportunidade de pegar parte do estoque que está numa loja, colocar nessa loja nova, você vai lá e abre outra loja. E aí de repente vem outra oportunidade. E aí você que está lá na adolescência, todo faceiro, vai lá e VM é Visual Merchandising. Aí você vai lá e abre a terceira loja, abre a quarta loja, abre a quinta loja, a sexta loja, e você não está crescendo. Porque o problema que você tinha em uma, você agora multiplica por 5, porque você tem 5 lojas. Então você não está crescendo, você está inchando. Presta atenção, porque esse crescimento meteórico, né? Esse crescimento de sair abrindo loja, quebra na mesma velocidade que abre. Minha gente, cadê aquela marca maravilhosa chamada Água de Cheiro? Cadê a Água de Cheiro? Que na mesma velocidade que abriu e foi para 800 lojas. Eu vi isso de perto, eu vivi isso. Na mesma velocidade que cresceu, quebrou. E mais do que quebrar, quebrou porque faltou migrar durante essa adolescência. Durante a adolescência, apareceu uma oportunidade, eu vou abrir loja, apareceu oportunidade, eu vou abrir loja, apareceu oportunidade, eu vou abrir loja, e não se estruturou. E aí o que aconteceu? Voltou para a infância. Sabe o que é voltar para a infância? Porque enquanto tinha a loja aberta, enquanto abriu a segunda loja, não escreveu os processos. Então a loja ela não funcionava sem o dono. Ela não funcionava sem o empreendedor. Por isso que é um mito você achando que você é um empreendedor. Se a loja não funciona sem a sua presença, você não é um empreendedor. Você é empregado. Você é empregado, funcionário da sua própria loja, mas você é empregado. A loja precisa funcionar sozinha. E aí abriu loja, mas presta atenção, com a consciência de que precisava do processo, só que não parou e não escreveu o processo. E como não tinha um processo escrito, não dava para você crescer. Por quê? Porque uma empresa que não escreve os processos, essas empresas não estão prontas para crescer. Então ela vive eternamente na adolescência. Desperta a consciência que precisa do processo, volta para a infância. Desperta a consciência, volta para a infância. Volta para a infância. E tem várias marcas assim. Então elas vivem numa eterna adolescência. Não sei se vocês conhecem alguém de perto hoje que vive que é um adolescente de 40 anos. Não sei se vocês já viram isso. Na nossa fase, a gente estava doido para casar e sair da casa dos pais, né? A gente queria ir para nossa casa, né? E agora não, tem adolescente de 40 anos. Já viram isso? Já viram? Eu costumo falar que tem adolescente e adultescente. Adultescente é aquele adulto, mas que é ainda adolescente, né? Ele é adulto, mas ele continua ainda como adolescente, com postura de adolescente, que precisa ainda dos mesmos cuidados que um adolescente. Então, por isso, alargou a adolescência agora, tá? Uma adolescência alargada. Cuidado, porque muitas vezes a loja também está dessa forma. E agora é para explodir a sua cabeça. Preste atenção nisso. Nesse momento que você está na adolescência
E você pode viver anos nessa adolescência. E você, de fato, fala assim, não, eu vou começar a escrever o processo, eu vou começar a me afastar da loja para deixar a minha equipe funcionando e deixar a loja funcionando com a minha equipe. E a minha equipe vai tocar a loja, a minha equipe vai fazer com que a loja cresça, a minha equipe ela vai conduzir a loja. E eu vou me afastar de forma estratégica, presta atenção nisso. Mas eu vou saber o que está acontecendo na loja. Mas, só que agora eu tenho que trabalhar a confiança. Eu não preciso ficar na loja o tempo todo. Então eu preciso desenvolver a confiança muito maior do que o controle. Porque antes você tinha controle. Só que o corona agora está mostrando pra gente que esse controle não adianta nada. Ou a gente confia, ou você vai perder a oportunidade, pouca oportunidade que você tem de faturar durante esse momento. Então esse é um momento muito delicado, onde a sua loja ela pode mudar o estágio dela. Quando você simplesmente escreve os processos. Só pelo fato de você começar a escrever os processos. Pelo fato de você escrever os processos, você começa a migrar dessa adolescência, porque agora qualquer um pode resolver o problema, porque o processo está escrito. Preste atenção! E você agora toma decisões de empresas grandes. E agora você toma decisões de empresas grandes. Então é um momento onde você deixa de lado essa adolescência e começa a entrar numa terceira fase, que é a maturidade da loja. Maturidade da loja. E nesse momento, que é o momento da maturidade, você toma decisão de empresa grande. E é engraçado que, vou dar um exemplo meu, que aconteceu dentro de casa e foi algo muito curioso. No ano passado, nós anunciamos um treinamento presencial, nós temos um dos nossos produtos, treinamento presencial de gestão de loja, né? E no ano passado nós anunciamos que seria em uma data, porque o hotel disse pra gente que teria essa data. E eu, empolgado na live marota, anunciei, um aluno automaticamente, de Teresina, acho que de Teresina, não lembro agora, ele foi e comprou a passagem. Durante a semana, o hotel falou, João, aquela data, o outro cliente tinha confirmado, a gente vai ter que mudar para a semana seguinte. Aí eu todo faceiro vim e confirmei na semana seguinte. Quando eu confirmei na semana seguinte, o Rogério que trabalhou comigo falou assim, Johnny, nossa aluna fulana de tal tá vindo, ela e a gerente dela, tá aqui as 2 passagens que ela comprou. E agora ela vai ter que mudar a passagem. Aí eu falei, putz, e agora? Presta atenção, e agora você toma a decisão de empresa madura. O que é que uma empresa madura faz quando ela erra? Ela reconhece o erro e repara este erro perante as partes. Então, eu anunciei a nova data, que a gente só teria essa nova data, e o meu erro foi ter anunciado a data sem ter um contrato assinado com o hotel. Então, a minha aluna, que na época o curso era acho que o curso de 2 dias, eu não lembro agora, a passagem era mais cara do que o curso. E o resultado foi, ela comprou uma passagem barata que não tinha troca de passagem, você não podia trocar a passagem. Que trocar, ou seja, remarcar, era mais caro do que comprar uma nova. Ou seja, nós assumimos o prejuízo, porque naquele momento a gente tinha que tomar uma decisão. E quando você tem que tomar uma decisão, você tem que parar e se espelhar. Eu estou tomando uma decisão feita uma empresa madura, feita uma empresa séria, feita uma empresa grande. E aí, hoje lá na empresa Vira e Mexe, a gente brinca falando sobre isso. Isso é coisa de empresa grande, vamos tomar decisão de empresa grande. E por que eu estou falando isso para você? Porque na hora que acontecer um problema na sua loja, você tem que parar e pensar assim, como é que uma empresa grande lida com esse tipo de problema? Como que uma empresa grande lida com esse tipo de problema? De que forma que uma empresa grande lida com esse tipo de problema? Nesse livro, que foi a inspiração para essa live, nessa parte sobre a maturidade da empresa, eu separei um trecho, tá aqui, um trecho sobre a maturidade da empresa,
Sobre a perspectiva do empreendedor. Tá aqui, ó, a perspectiva do empreendedor. O nome do livro é O Mito do Empreendedor, tá bom? Para que você possa comprar depois. É O Mito do Empreendedor. E é uma história do Tom Watson, da IBM. Porque perguntaram para ele assim, ó, você atribui a quê esse sucesso da IBM? Ele falou 3 coisinhas que eu quero contar para vocês, já que eu tenho apenas 15 minutos de live. Ele falou assim, eu atribuo a 3 coisas. A primeira dela, preste atenção para você anotar. A primeira dela, desde quando a empresa nasceu, tá bom? Desde quando a empresa nasceu, eu tinha uma imagem muito clara de como seria a empresa quando finalmente ela estivesse pronta. Desde quando ela nasceu, eu tinha uma imagem muito clara de como seria a empresa. Desde quando ela nasceu, eu já sabia, eu tinha uma imagem clara de como seria essa empresa. De como seria, quando ela estivesse pronta, como seria. Eu já tinha essa imagem. Segunda, é que com essa imagem na mente, eu me perguntava o tempo todo como uma empresa daquele porte, daquela imagem, ela deveria atuar. Como que a empresa deveria atuar? Uma empresa desse porte, como é que ela deveria atuar? Como é que ela deveria responder? Esse é o segundo fator. E o terceiro fator do sucesso da IBM, cadê? É que tendo percebido a imagem dessa futura empresa e o seu modo de atuação, a gente começou a agir como uma empresa grande. Presta atenção, há um tempão atrás, eu venho falando no meu Instagram que eu não gosto e não ajudo quem tem uma lojinha. E eu abomino, né? Quem vive falando, eu tenho uma lojinha, porque eu tenho uma lojinha. Você tem uma lojinha e você está tratando essa lojinha ainda na infância. E essa lojinha ela não vai crescer, porque a sua cabeça não está pronta para crescer. Então, por isso, é que você ainda chama de lojinha. É a minha lojinha. É porque lá na lojinha... E para os meus alunos, a primeira coisa que a gente faz, a primeira coisa que a gente pede é deixar de tratar o seu negócio como uma lojinha. É deixar de tratar como lojinha. Você não tem uma lojinha, você tem um negócio. E você precisa ser um empresário. E não simplesmente mais um técnico ou mais um vendedor. Você precisa agir como um empresário. E é como empresário, você precisa viabilizar esse negócio. Então, antes de você responder em qual fase, em qual estágio a sua loja está, se é na infância, na adolescência ou na maturidade, pense quem é você para o seu negócio. Mesmo que seja uma única pessoa, você precisa separar o momento em que você vai ser o vendedor, o momento que você vai ser o gestor e o momento em que você vai ser o empresário. Aqui na nossa live eu estou conversando com o gestor e com o empresário, nunca com o vendedor, nunca eu estou falando com o vendedor. Aqui eu estou falando com o gestor. O gestor é aquele... O gestor é o resolvedor de problemas. O gestor é aquele que faz acontecer. O gestor é aquele que pega o sonho do empresário e viabiliza e bota em prática. É ele, tá? Esse é o gestor. Eu estou falando com o gestor ou eu estou falando com o empresário. O empresário é aquele sonhador. É aquele que viaja. É aquele que está agora no coronavírus, pensando na empresa que vai sair do coronavírus. A empresa que entrou no coronavírus é uma empresa que vai sair, tem que ser outra. Você precisa escrever os processos agora. Na nossa última live marota, eu te dei um dever de casa. Eu falei, você precisa dar uma direção, porque o coronavírus agora chegou e redefiniu os papéis dentro da loja. Então você precisa reescrever esses papéis dentro da loja.
Não dá para você ter uma vendedora que ela diz que tem vergonha de aparecer no Instagram. Não dá mais, acabou. No passado eu poderia ter uma vendedora dessa, hoje eu não posso mais. Preste atenção. Para o negócio sobreviver, você precisa de uma vendedora que tenha coragem de colocar a cara no Instagram e fazer direct. Fazer direct, fazer stories. É isso. A empresa que estava na infância, você poderia fazer. Você poderia ser a sua maior influenciadora. Hoje, você precisa criar um processo para que isso aconteça. E que você não seja a sua única influenciadora. Você vai ser a sua principal, mas não pode ser a única influenciadora. Não pode ser a única. Tá clara essa diferença? Tá clara essa diferença? Então, se o objetivo da última live foi você redefinir os papéis, reescrevendo as descrições de cargos, foi a nossa última live, tá lá no YouTube, você sai daqui, você olha lá no YouTube, só quem consegue fazer isso é o gestor e o empresário, só, é o administrador e o sócio, só quem consegue fazer isso, só. Então, por isso, o gestor, o administrador, é aquele que está resolvendo os problemas para fazer o negócio acontecer. E o empresário é aquele que está sonhando. Tá bom? O empresário é aquele que está sonhando, é aquele que está lá no futuro, pensando o seguinte: eu tô doido que eu possa abrir minha loja. A sua loja tem que ser aberta com uma postura diferente. Você não pode abrir a mesma loja. Foi por isso que na última live eu falei que você tem que inaugurar uma loja. Você tem que inaugurar a sua loja. Você tem que fazer bolo, tem que inaugurar a loja. Porque é uma loja nova. E se não for uma loja nova, você tem que ser novo. Não dá mais. Não dá. E todo o desafio que a gente está fazendo aqui é para te preparar para que você, de fato, seja uma pessoa nova pós o corona. Então, por isso, antes de definir se você está na infância, na adolescência ou na maturidade da sua loja, você tem que definir se você vai ser o empresário ou você vai ser o gestor. Porque o técnico você já é. Colocar a mão na massa, você já coloca a mão na massa. Você já é o executor. Você já está lá no dia a dia. Só que você precisa fazer esse negócio dar certo. Você precisa pegar esse sonho e colocar esse sonho em prática. É isso que você precisa. E por isso, antes de finalizar, eu quero convidar todo mundo para a live da dona de loja. Qual vai ser o tema da live, amor? Você já tem o tema da live, meu amor? Soluções práticas. Soluções práticas nesse tempo de coronavírus. Atuar já. Soluções práticas para aplicar na sua loja. Já. Pronto, esse vai ser o tema da live do meu amor daqui a pouquinho ao sair daqui. Olha como as lojas agora, nesse momento, tiveram que correr para liberar código para as vendedoras. Para a vendedora colocar, presta atenção, para a vendedora colocar no Instagram dela. Não é mexer no Instagram da loja, não. Foi a vendedora colocar no Instagram dela. Compre produto no site tal, use o código Laurentino20 para você ter 10% de desconto e frete grátis. Você já viu isso? Como as marcas tiveram que correr para fazer isso? Por quê? Para falar para a vendedora assim, ó, vendedora, você vai ganhar comissão, tá bom? E aí, automaticamente, ela que só tinha a marca que só tinha fonte de receita, que era o site, todas as vendedoras colocaram no Instagram. Todas as vendedoras colocaram, e de várias marcas. Por quê? Porque agora eu preciso de agilidade. Qual é o problema? Quem tem agilidade é o empresário. O técnico, o vendedor, ele não tem essa agilidade. Ela fica esperando o gestor mandar, o administrador avisar o que é que tem que fazer. Eu sei que muitas vezes você faz o papel dos três. Você é o vendedor, você é o administrador, você é o gestor e você é o empresário. Eu sei disso. Então, por que quem toma a atitude e se arrisca é o empresário? Porque enquanto vendedor você fica esperando o que é que tem que fazer. E agora? O que é que a gente vai ter que fazer? E o gestor tem que mandar, tem que fazer isso. Tá bom, então agora eu vou fazer. Só que você precisa ser um empresário. Empresário significa agir rapidamente. Qual o problema do empresário hoje?
O problema do empresário no coronavírus é que ele não sabia tomar decisão e ao invés de tomar uma decisão rápida, nem que fosse um erro, ele não conseguia tomar decisão rápida, ele paralisou. Aí ele ficou parado, sem saber o que fazer, deixou a equipe insegura, com medo, cobrando do dono da loja, o que é que vai fazer? E aí, o que é que a gente vai fazer? E ele não sabia. E as marcas que tiveram uma visão empreendedora, de fato, que tinha um empresário agindo em cima, ainda que tivesse errado, vou dar férias coletivas, conseguiu voltar atrás para colocar um de licença, o outro de férias, e ele conseguiu reorganizar a sua equipe. E esse é o ponto. Enquanto isso, quem tem uma postura de técnico e de vendedor está desesperado porque ainda vive na infância da sua loja. Na infância, vendendo almoço para pagar a janta. Então está desesperado porque ainda está nesse momento de infância. E aí, nesse momento que você descobre que precisa de ajuda, sai da infância, passa para a adolescência, é nessa adolescência que você escreve os processos, é nessa adolescência que você escreve o manual de normas e procedimentos, é nessa adolescência que você começa de fato a crescer, para você alcançar essa maturidade. E no momento de conflito, porque os funcionários vão exigir mais de você, você tem 3 caminhos: ou você volta para a infância, ou você continua na adolescência, despertando a consciência, ou você parte para a maturidade. Toda empresa ela passa por esses 3 estágios. A diferença, na verdade, é o tempo que ela fica em cada um. Presta atenção, o tempo que ela fica em cada estágio depende da sua consciência. O tempo que a sua loja vai ficar na infância, na adolescência, ou vai partir para a maturidade, depende da sua consciência, da sua escala de consciência. Na medida em que você sobe na escala de consciência, a sua empresa cresce na mesma proporção que você expande a consciência. Se você ainda pensa pequeno, este será o tamanho da sua empresa. Mas se você expande a sua consciência para ter um negócio verdadeiro, aí sim você expande a sua loja. Caso contrário, você vai demitir todo mundo nesse momento de coronavírus e você volta para a infância, para você sozinho ter que atuar, colocar a mão na massa, e você vive vendendo almoço para pagar a janta, correndo atrás do rabo. Então é essa infância que a gente ainda está vivendo. Então por isso, esse crescimento ou a mudança desse estágio é, antes de mais nada, uma expansão da sua consciência. Quando você expande a consciência e fala o seguinte: eu preciso de ajuda. E aí você sai dessa infância. E você deixa de achar que a solução está em você ficar mais tempo na loja. A sua loja não está vendendo, não é porque você não está vendendo. É porque você não está hoje preparando a sua equipe para vender. Porque hoje você não definiu um procedimento para a sua equipe fazer de casa. Por isso a sua loja não está vendendo. E não porque você não está vendendo, não, porque ela precisa vender sem você. Então é por isso que a sua loja não está vendendo, porque a sua função como empresário é definir o processo para a equipe executar mesmo de casa. Essa é a sua função, e não simplesmente ter que você vender, beleza? Então é isso. Que vocês tenham um final de domingo maravilhoso. Aperta aqui. Quem não tirou aquela foto, tira aquela foto marota para você colocar nos seus stories e depois eu compartilhar. Tira. Desative os comentários. Vou tirar para ficar uma foto bonita, para ficar uma foto maneira. Para ficar uma foto maneira. Tira a foto e coloca. Tira a foto agora e você coloca qual foi a sua sacada. Qual foi o seu insight que você teve na live de hoje? Eu vou tirar um print da quantidade de pessoas que passaram por essa live. Eu vou tirar um print e vou colocar lá no Instagram. Posso te pedir um favor? Só para as pessoas maduras, posso te pedir um favor? Vai lá no Instagram. Assim que eu colocar o print, vai lá no Instagram e me diz qual foi o insight que você teve, qual foi a sacada que você teve nessa live de hoje. Você sai dessa live de hoje com a sua consciência, despertando a consciência para fazer o quê? A dona da loja, o meu amor, vai dar tempo para você fazer isso rapidinho, tá bom? Então ela vai começar daqui a 5 minutos, pode ser, amor? Pode. Ela vai começar daqui a 5 minutos, 5 minutos que é o tempo em que eu tiro a foto, coloco lá no meu Instagram, na timeline, e você vai lá e escreve qual foi a sacada que você teve. Combinado?
Eu espero você lá. Eu espero você lá, porque de lá da timeline tem muita gente que vai ver que a live ficou gravada e aí depois vai vir aqui assistir para ajudar a mudar o estágio da sua loja. A sua loja entrou nesse coronavírus em um estágio, mas ela pode sair muito melhor, desde que você coloque a mão na massa, desde que você comece a escrever quais são os processos que você precisa implementar na sua loja. Beleza? Um beijo, até mais e eu te vejo na próxima live. Valeu!